Imagine a dor de uma mãe que perdeu seu bebê, sentindo o corpo ainda produzir leite para uma criança que não está mais ali. Agora imagine que, em meio a essa dor, um guerreiro Apache, de um povo considerado inimigo, surge à sua porta com um bebê moribundo, implorando por leite. Essa é a história de Paloma Herrera, uma jovem mestiça que, ao amamentar a criança de seu suposto inimigo, não só salvou uma vida, mas encontrou um propósito e um amor que mudaria 2 mundos. De que canto do mundo você nos ouve hoje? Conte-me nos comentários. Você acredita que a compaixão pode derrubar as barreiras mais antigas e profundas entre as pessoas? Prepare-se para uma jornada de época onde a coragem de uma mulher e o amor incondicional redefinem o que é família e provam que a verdadeira força reside na bondade. Nas montanhas áridas de Chihuahua, onde o vento carregava histórias de dor e esperança, vivia Paloma Herrera, uma jovem de 23 anos. Seu sangue mestiço a tornara uma estranha em sua própria terra. A pele morena brilhava como cobre sob o sol do deserto, e seus olhos negros guardavam a tristeza de quem havia perdido mais do que o coração podia suportar. A cabana de troncos onde habitava pertencia à sua avó Esperança, uma curandeira Apache que a criara após a morte de seus pais em uma epidemia. Esperança ensinara a Paloma os segredos das plantas medicinais, as orações em língua Apache e, sobretudo, o valor da compaixão sem limites. Agora, com a avó enterrada sob o mesquite do pátio, Paloma enfrentava sozinha a rejeição do povo de San Miguel del Valle. As mulheres sussurravam quando ela descia para comprar provisões. Lá vai a Índia louca, diziam, afastando seus filhos como se ela fosse contagiosa. Dizem que fala com os espíritos e que seu leite está. Paloma aprendera a caminhar com a cabeça erguida, mas cada palavra era uma ferida que se somava à mais profunda, a perda de seu próprio bebê. 3 meses antes, o pequeno Joaquim havia nascido sem pai conhecido, fruto de uma noite de violência que Paloma preferia esquecer. Mas durante os 6 meses em que viveu, esse menino fora sua razão de existir. Quando a febre o levou, Paloma sentiu como se lhe arrancassem a alma. Seu corpo continuava produzindo leite, lembrando a cada dia do que havia perdido. Era uma tarde de outubro quando o destino bateu à sua porta. Paloma estava colhendo ervas medicinais quando ouviu os passos de um cavalo se aproximando. Ao levantar a vista, viu um homem alto e forte montado em um Mustang negro. Sua pele bronzeada brilhava sob o sol e ele usava o cabelo preto solto até os ombros. Vestia calças de couro e uma camisa de algodão. Mas o que mais chamou a atenção de Paloma foi o volume que ele carregava enrolado contra o peito. O homem a observou por um longo momento e Paloma notou que seus olhos mostravam uma desesperação que reconhecia muito bem. Lentamente o guerreiro desmontou e se aproximou dela. Sem dizer palavra, desenrolou o volume e lhe mostrou um bebê de poucos meses, pálido e respirando com dificuldade. "Leite", disse em espanhol com sotaque marcado, apontando para a criança e depois para ela. "Meu filho precisa de leite." Paloma sentiu seu coração parar. O bebê tinha os lábios secos e os olhos fundos, sinais claros de desidratação severa. Sem pensar 2 vezes, estendeu os braços e pegou o pequeno. Era tão leve que parecia que poderia quebrar com um gesto brusco. "Está muito doente", murmurou Paloma, examinando o bebê com a sabedoria que sua avó lhe havia ensinado. "Há quanto tempo ele não come?" O homem a olhou sem compreender completamente, mas a urgência em seus olhos era universal. Paloma o convidou a entrar na cabana, onde o fogo ardia quente na lareira. Com gestos, indicou que ele se sentasse enquanto ela examinava mais detidamente o bebê. "A Ana", disse o homem apontando para si mesmo. Depois tocou a testa do bebê. "Itzel, meu filho. Itzel." Paloma assentiu e apontou para si mesma. "Paloma." Depois, com o bebê nos braços, dirigiu-se à cadeira de balanço junto ao fogo. O instinto maternal, que acreditava perdido, despertou com uma força avassaladora. Sem mais delongas, acomodou a criança contra o peito e começou a amamentá-lo. A Ana a observou com uma mistura de gratidão e assombro. Seus olhos, que momentos antes mostravam desespero, agora brilhavam com uma emoção que não sabia expressar em palavras.
Itzel se agarrou a Paloma com a força de quem encontra salvação no momento mais escuro. Durante a hora seguinte, Paloma alimentou o bebê enquanto a Ana permanecia sentado em silêncio, vigilando cada movimento. Quando Itzel finalmente adormeceu, saciado e tranquilo, Paloma sentiu uma paz que não experimentava desde havia meses. Obrigado, murmurou a Ana em espanhol, e depois acrescentou algo em Apache que Paloma entendeu perfeitamente graças aos ensinamentos de sua avó. Você salvou meu filho. Paloma lhe devolveu o bebê enrolado em uma manta limpa. Precisa comer a cada poucas horas, explicou com gestos e as poucas palavras em Apache que recordava. Está muito fraco. Sua mãe. A Ana baixou a cabeça. Morta, disse simplesmente. Guerra, soldados. O coração de Paloma se apertou. Conhecia muito bem a dor de perder a quem mais se ama. Sem pensar, tocou suavemente a mão de Ana. Sinto muito, sussurrou. Quando a Ana se preparou para ir embora, Paloma tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Volte amanhã, disse-lhe, fazendo gestos para que ele compreendesse. Itzel precisa de leite. Eu tenho leite. Ana a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Assentiu lentamente e montou em seu cavalo. Antes de partir, levou a mão ao coração e depois a estendeu para ela. Um gesto Apache de respeito e gratidão. Aquela noite Paloma não conseguiu dormir. Pela primeira vez em meses, sentia-se útil, necessária. Havia encontrado um propósito em sua dor, uma maneira de converter sua perda em salvação para outro ser indefeso. Ao amanhecer, quando viu a silhueta de Ana se aproximando novamente com Itzel nos braços, soube que o destino havia colocado aquela família em seu caminho por uma razão. O que não sabia era que seu ato de compaixão desencadearia uma tempestade que poria à prova não só seu valor, mas também sua capacidade de amar sem limites. O povo de San Miguel del Valle logo saberia que Paloma Herrera estava amamentando o filho de um Apache, e a fúria daqueles que não entendiam o amor verdadeiro se ergueria como uma tempestade disposta a destruir tudo o que havia começado a curar. Os dias seguintes se converteram em uma rotina sagrada para Paloma. Cada manhã, pouco depois do amanhecer, aparecia a Ana com o pequeno Itzel nos braços. O bebê havia começado a recuperar a cor nas bochechas, e seus olhos escuros mostravam uma vivacidade que não tinha quando chegou pela primeira vez. Paloma sentia como se seu coração partido começasse a sarar cada vez que alimentava a criança. A Ana não falava muito, mas sua presença enchia a cabana de uma energia que Paloma havia esquecido que existia. Observava como ela cuidava de Itzel com uma devoção que transcendia as palavras. Às vezes, quando o bebê dormia depois de se alimentar, a Ana e Paloma se sentavam juntos em silêncio, comunicando-se com olhares e gestos simples que diziam mais que 1000 palavras. Uma tarde, enquanto Paloma embalava Itzel para que adormecesse, a Ana começou a falar-lhe em Apache. Embora não entendesse todas as palavras, Paloma reconhecia o tom de gratidão e algo mais profundo que não se atrevia a identificar. Seus olhos se encontraram por cima da cabeça do bebê, e por um momento, o mundo se deteve. Você é uma boa mãe, disse a Ana em espanhol entrecortado, e as palavras chegaram ao coração de Paloma como um bálsamo curativo. Mas a paz desses momentos não podia durar para sempre. O povo de San Miguel del Valle era pequeno, e os segredos não se guardavam por muito tempo. Foi a lavadeira quem primeiro viu a Ana saindo da cabana de Paloma uma manhã cedo. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a figura inconfundível de um guerreiro Apache. Para o meio-dia, todo o povo estava falando da traição de Paloma. Os homens se reuniram na cantina de Dom Ramiro Vasquez, um homem próspero que havia se autoproclamado líder moral do povo. Ramiro era um homem de meia idade, com bigode farto e olhos pequenos, que brilhavam com crueldade quando falava de manter a pureza da raça. Essa índia louca está alimentando o filhote de um selvagem, dizia Ramiro, batendo na mesa com o punho. O que será o próximo? Convidar toda a tribo para se instalar em nosso povo? Os outros homens assentiam com indignação. Para eles, os Apaches não eram mais que animais perigosos que deviam ser eliminados. A ideia de que uma mulher de seu próprio povo ajudasse um deles era imperdoável. É preciso fazer algo antes que seja tarde demais, murmurou Esteban, o ferreiro. Minha esposa diz que viu o Apache todas as manhãs. Provavelmente está espiando nossas defesas.
Mas nem todos no povo compartilhavam essa opinião. O padre Joaquim, um sacerdote ancião que havia chegado ao povo anos atrás, havia escutado os rumores com crescente preocupação. Conhecia Paloma desde que era criança e sabia que seu coração era puro. Uma tarde decidiu visitá-la para conhecer a verdade por si mesmo. Quando chegou à cabana, encontrou Paloma sentada na varanda amamentando Itzel, enquanto a Ana talhava um pequeno brinquedo de madeira. A cena tinha uma serenidade que lhe recordou as pinturas sagradas da Sagrada Família. "Boa tarde, filha minha", disse o padre Joaquim com sua voz cálida. Paloma levantou a vista surpresa, mas não assustada. "Padre, que honra tê-lo aqui." A Ana se pôs imediatamente de pé, sua mão movendo-se instintivamente para a faca em seu cinto, mas Paloma lhe fez um sinal tranquilizador. "É um amigo", disse-lhe em Apache. "Um homem santo." O padre Joaquim observou a interação com interesse. "Vejo que você encontrou uma nova família, Paloma." "Encontrei um propósito, padre", respondeu ela, ajustando o bebê em seus braços. "Este menino precisava de uma mãe e eu precisava de um filho. Deus os colocou em meu caminho." O sacerdote se aproximou lentamente e a Ana o observou com cautela, mas sem hostilidade. "Posso ver o pequeno?" Paloma assentiu. E o padre Joaquim contemplou o rosto sereno de Itzel. "É lindo", murmurou. "Os filhos são sempre bênçãos de Deus, não importa de onde venham." Essas palavras se converteram no primeiro raio de esperança na tempestade que se aproximava. O padre Joaquim ficou uma hora mais conversando com Paloma e tentando se comunicar com a Ana, através de gestos e das poucas palavras em Apache que havia aprendido durante seus anos de ministério. Quando se preparou para ir embora, pegou as mãos de Paloma entre as suas. "Filha, sei que há quem não entenda o que você está fazendo, mas eu vejo o amor de Cristo em suas ações. Cuide desta família que Deus colocou em seu coração." Aquela noite, depois que a Ana se retirou para seu acampamento oculto nas montanhas, Paloma sentiu uma determinação nova correndo por suas veias. Sabia que enfrentaria oposição, mas também sabia que o que estava fazendo era correto. Seus temores se confirmaram 2 dias depois, quando um grupo de homens do povo, liderados por Ramiro Vasques, chegou à sua cabana ao entardecer. Paloma estava preparando o jantar quando ouviu os cascos de vários cavalos se aproximando. Seu coração acelerou ao ver as expressões duras em seus rostos. "Paloma Herrera!" gritou Ramiro antes de desmontar. "Temos que falar com você." Paloma saiu para a varanda mantendo a compostura apesar do medo que sentia. "O que desejam, senhores?" "Sabemos o que você tem feito", disse Esteban cuspindo no chão, alimentando o filhote de um selvagem, traindo sua própria gente. "Esse bebê é inocente", respondeu Paloma com firmeza. "Só precisava de leite para viver." "Os Apaches são nossos inimigos", rugiu Ramiro. "Mataram meu irmão no ano passado em uma incursão. E você lhes dá de comer às suas crias para que cresçam e nos matem depois?" Paloma sentiu a injustiça de suas palavras como uma bofetada. "Itzel é só um bebê, não pode fazer mal a ninguém. Mas crescerá", ameaçou Ramiro, aproximando-se perigosamente. "E quando for grande, recordará que uma mulher de San Miguel del Valle o ajudou. Virá por nós." "Se vier", disse Paloma com uma valentia que não sabia que possuía, "será para agradecer, não para se vingar. O amor cria amor, Sr. Vasques. Só o ódio cria ódio." Os homens trocaram olhares de incredulidade. Para eles, a ideia de que um Apache pudesse sentir gratidão era absurda. "Nós lhe damos 3 dias", declarou Ramiro finalmente. 3 dias para que deixe de alimentar essa criatura e diga a seu pai para não voltar por aqui. Caso contrário, tomaremos medidas mais drásticas." Depois que se foram, Paloma tremeu durante vários minutos, mas quando se acalmou, sua resolução era mais forte do que nunca. Havia encontrado uma família em Ana e Itzel, e não a abandonaria por ameaças de homens cheios de ódio. Aquela noite, quando a Ana chegou para a alimentação noturna de Itzel, Paloma lhe contou o que havia acontecido. Viu como a mandíbula do guerreiro se tensionava ao escutar as ameaças. "Posso ir embora?" disse-lhe em espanhol. "Não quero que a machuquem." Paloma pegou sua mão com firmeza. "Não", respondeu. "Você é minha família agora. Itzel é meu filho. Ninguém vai nos separar." Naquele momento, enquanto contemplavam juntos o bebê que dormia pacificamente entre eles, ambos souberam que sua conexão havia transcendido as diferenças de raça e cultura.
Haviam encontrado algo mais forte que o ódio do mundo exterior. Haviam encontrado o amor. Os 3 dias que Ramiro Vasques havia dado passaram como um suspiro carregado de tensão. Paloma continuou alimentando Itzel com a mesma devoção de sempre. Mas agora, cada ruído do exterior a fazia sobressaltar. A Ana havia começado a chegar mais cedo e ir embora mais tarde, como se pressentisse que o perigo se aproximava de sua nova família. O 4º dia chegou com uma quietude sinistra. O povo de San Miguel del Valle parecia adormecido, mas Paloma sabia que, sob essa calma, se gestava uma tempestade. Havia visto os olhares das mulheres quando desceu para buscar provisões. Havia notado como os homens paravam de falar quando ela passava perto. O ar mesmo parecia espesso com ódio contido. Aquela tarde, enquanto Paloma embalava Itzel para que adormecesse, Ana se aproximou da janela com expressão preocupada. Seus sentidos de guerreiro, apurados por anos de sobrevivência, detectaram algo que ela ainda não percebia. "Vem", murmurou em apache e depois repetiu em espanhol. "Vem muitos homens." Paloma sentiu que seu sangue gelava. Levantou-se com Itzel nos braços e se aproximou da janela. Ao longe, podia ver as tochas movendo-se como vagalumes furiosos na escuridão. O som de cascos e vozes iradas chegava até seus ouvidos como o rugido de uma besta faminta. "Temos que ir", disse a Ana com urgência, pegando algumas provisões que havia aprendido a manter sempre prontas. Agora Paloma olhou seu lar, a cabana onde havia crescido, onde havia aprendido a ser mulher, onde havia conhecido tanto a felicidade quanto a dor. Por um momento, sentiu a tentação de ficar e enfrentar o que viesse, mas um olhar ao rosto inocente de Itzel lhe recordou que agora tinha algo mais importante para proteger do que seu orgulho. "Vamos", sussurrou, envolvendo o bebê em sua manta mais quente. Saíram pela porta traseira. Justo quando as primeiras tochas apareciam na trilha principal, Ana guiou Paloma para a floresta, onde havia deixado seu cavalo escondido. Os gritos dos homens se intensificaram quando descobriram a cabana vazia. "Busquem por toda parte", rugiu a voz de Ramiro. "Não podem ter ido muito longe." Paloma se agarrou a Itzel enquanto a Ana a ajudava a montar o cavalo. O bebê, como se entendesse a gravidade da situação, permaneceu calado contra seu peito. Cavalgaram em silêncio para as montanhas, guiados pela luz da lua e pelo conhecimento ancestral que a Ana tinha do terreno. As primeiras semanas nas montanhas foram as mais difíceis da vida de Paloma. A Ana a levou a uma caverna oculta que havia servido como refúgio temporário durante suas incursões. Era um lugar seco e seguro, mas tão diferente do conforto de seu lar, que a princípio Paloma não pôde evitar chorar em silêncio. Mas a desesperação logo deu lugar à admiração. A Ana conhecia as montanhas como se fossem seu próprio corpo. Sabia onde encontrar água fresca, que plantas eram comestíveis, como fazer fogo sem que o fumo os delatasse. Pacientemente começou a ensinar esses segredos a Paloma. Na montanha, ele lhe dizia enquanto lhe mostrava como identificar raízes nutritivas. A natureza é mãe e mestra, mas só ajuda a quem a respeita. Paloma aprendeu rapidamente. Sua avó, Esperança, lhe havia ensinado muito sobre plantas medicinais, e esses conhecimentos agora se combinavam com as lições de sobrevivência apache. Cada dia que passava se sentia mais forte, mais segura em sua nova vida. Itzel crescia saudável e feliz entre eles. O bebê havia começado a sorrir, e sua risada era como música na solidão das montanhas. Paloma o amamentava enquanto contemplava os entardeceres dourados que se estendiam até o horizonte, sentindo uma paz que nunca havia experimentado no povo. A Ana era um mestre paciente e um companheiro silencioso. Pelas noites, quando Itzel dormia, ele talhava pequenos brinquedos de madeira ou reparava suas armas enquanto Paloma costurava roupa para o bebê com tecidos que havia conseguido trazer da cabana. Às vezes ficavam horas sem falar, mas sua presença mútua era reconfortante. Gradualmente, Paloma se deu conta de que o que sentia por a Ana havia crescido mais além da gratidão. A forma como ele cuidava de Itzel, como a protegia sem a fazer sentir fraca, a maneira em que seus olhos se suavizavam quando a olhava. Tudo isso havia despertado nela um amor que não sabia que era possível. Uma noite, enquanto observavam as estrelas da entrada da caverna, Ana rompeu o silêncio habitual. "Em meu povo",
disse lentamente. Há uma história sobre uma mulher que alimentou um corvo ferido. Quando o corvo se curou, voou até o céu e pediu aos espíritos que abençoassem a mulher com uma felicidade eterna. Paloma o olhou com curiosidade. O que aconteceu com a mulher? Os espíritos lhe disseram que teria que escolher entre a felicidade e a segurança. Não podia ter ambas. Ana se voltou para ela e seus olhos brilharam à luz das estrelas. Ela escolheu a felicidade e viveu uma vida plena até o dia em que se reuniu com os espíritos. Paloma entendeu a mensagem. Naquele momento, com Itzel dormindo entre eles e as montanhas protegendo-os do mundo hostil, deu-se conta de que ela também havia escolhido a felicidade sobre a segurança. Não me arrependo, murmurou e sentiu como a Ana tomava sua mão com ternura. Mas seu refúgio não podia durar para sempre. Os homens de San Miguel del Valle, liderados por Ramiro Vasquez, haviam organizado partidas de busca que penteavam as montanhas. Ofereciam recompensas por informações sobre o paradeiro da traidora e seu amante selvagem. Alguns caçadores e comerciantes haviam começado a colaborar com eles, atraídos pelo dinheiro que ofereciam. Foi Tomás, um velho caçador que havia conhecido a avó de Paloma, quem finalmente os traiu. Havia visto o fumo de sua fogueira oculta e seguiu os sinais até encontrar a caverna. A culpa o atormentava, mas precisava do dinheiro para alimentar sua própria família. Uma manhã, enquanto Paloma amamentava Itzel e a Ana revisava as armadilhas que havia posto para caçar, escutaram o som de cascos se aproximando. Ana correu para a caverna, mas já era tarde demais. Estavam cercados. "Saia daí, Paloma", gritou Ramiro de fora. "Sabemos que você está aí dentro." A Ana pegou seu arco e suas flechas, preparando-se para lutar, mas Paloma pôs uma mão em seu braço. "Não", sussurrou. "Não quero que o machuquem. Itzel precisa de você. Eu também preciso de você", respondeu ele com uma intensidade que a fez tremer. Mas antes que pudesse responder, os homens começaram a atirar tochas para a entrada da caverna. O fumo começou a encher o refúgio e o choro de Itzel se misturou com os gritos dos atacantes. Paloma tomou a decisão mais difícil de sua vida. Envolveu Itzel em sua manta e o entregou a Ana. "Cuide de nosso filho", disse-lhe, usando a palavra nosso pela primeira vez. "Há outra saída pela parte traseira da caverna. Vá e o mantenha a salvo." "Não a deixarei", protestou a Ana. "Você tem que fazer isso", replicou Paloma com lágrimas nos olhos. "Ele é o mais importante agora. Prometa que cuidará dele." A Ana a olhou com uma angústia que partia a alma. Lentamente assentiu e pegou o bebê em seus braços. Antes de se dirigir à saída oculta, virou-se uma última vez. "Eu a encontrarei", prometeu. "Aconteça o que acontecer, eu a encontrarei." Paloma saiu da caverna com as mãos para o alto, tossindo pelo fumo. Os homens a cercaram imediatamente, alguns com expressões de triunfo, outros com uma vergonha mal disfarçada. "Onde está o Apache?" exigiu Ramiro. "Ele se foi", mentiu Paloma. "Faz dias que se foi." Ramiro a golpeou com o dorso da mão, e Paloma sentiu o sabor metálico do sangue em sua boca. "Mentirosa", grunhiu. "Sabemos que ele estava aqui. Encontraremos seus rastros." Mas a Ana conhecia as montanhas melhor que qualquer um deles. Para quando os homens organizaram uma busca, ele e Itzel já haviam desaparecido como sombras na imensidão rochosa. Amarraram as mãos de Paloma e a levaram de volta a San Miguel del Valle, como se fosse uma criminosa perigosa. Durante a viagem, ela manteve a cabeça erguida, mas seu coração se dilacerava pensando em Itzel. Teria ele leite de cabra suficiente para alimentá-lo? Estaria o bebê chorando por ela neste momento? A notícia de sua captura se espalhou pelo povo como pólvora. Quando chegaram à praça principal, uma multidão já os esperava. As mulheres a olhavam com uma mistura de curiosidade mórbida e satisfação vingativa, enquanto os homens gritavam insultos que ela se recusou a escutar. "Traidora!" gritava Dona Carmen, a esposa do prefeito. "Como pôde alimentar a serpente que morderia nossos filhos?" Ramiro Vasquez havia preparado uma cela improvisada no porão de sua casa, onde prenderam Paloma enquanto decidiam seu castigo. A sala era úmida e fria, com apenas uma pequena janela que deixava entrar raios fracos de luz solar. Deram-lhe água e um pouco de pão duro, mas Paloma mal conseguia comer. Seu corpo continuava produzindo leite para Itzel.
lembrando-a constantemente que seu bebê adotivo estava longe dela. Os dias em cativeiro se tornaram uma tortura silenciosa para Paloma. Seu corpo, acostumado a alimentar Itzel a cada poucas horas, lembrava-lhe constantemente a ausência do bebê com pontadas de dor física e emocional. Ela se perguntava se a Ana teria encontrado uma forma de conseguir leite de cabra, se Itzel estaria crescendo saudável, se alguma vez voltaria a ver aqueles olhinhos escuros que a olhavam com tanta confiança. Ramiro Vasques a visitava cada dia, não por compaixão, mas para interrogá-la sobre os planos dos Apaches. Queria saber quantos guerreiros havia na tribo de Ana, onde tinham seus acampamentos, quais eram suas intenções para com o povo. Paloma se negava a responder, o que enfurecia ainda mais o homem. Seu silêncio não a salvará. A ameaçava enquanto caminhava em círculos ao redor de sua cela. Os homens do povo querem fazê-la pagar por sua traição. Alguns falam de levá-la ao deserto e deixá-la lá para que aprenda o que significa a sede verdadeira. Mas Paloma havia encontrado uma fortaleza interior que não sabia que possuía. Cada ameaça, cada insulto, só fortalecia sua convicção de que havia feito o correto. Havia salvado uma criança inocente. Havia encontrado o amor nos braços de um homem bom. Havia formado uma família com base na compaixão em lugar do ódio. Nada do que lhe fizessem poderia mudar isso. Enquanto isso, nas montanhas, a Ana vivia seu próprio inferno. Itzel chorava constantemente, rejeitando o leite de cabra que havia conseguido com enormes dificuldades. O bebê havia perdido peso e seu choro fraco partia o coração do guerreiro. Sabia que sem Paloma seu filho não sobreviveria muito tempo. Durante as noites, a Ana descia sigilosamente para o povo, observando das sombras a casa onde tinham Paloma prisioneira. Havia estudado cada entrada, cada guarda, cada momento de vulnerabilidade. Sua mente de guerreiro já havia traçado dezenas de planos para resgatá-la, mas todos terminavam em derramamento de sangue, e Paloma lhe havia ensinado que havia caminhos melhores que a vingança. Uma noite, enquanto contemplava as estrelas com Itzel febril em seus braços, a Ana tomou uma decisão desesperada. Envolveu o bebê em suas melhores mantas e cavalgou para o povo, mas não para atacar. Dirigiu-se diretamente à igreja, onde sabia que encontraria o padre Joaquim. O ancião sacerdote estava rezando suas orações noturnas quando ouviu suaves batidas na porta da sacristia. Ao abrir, encontrou a Ana segurando um bebê que claramente estava doente. O guerreiro não precisou de palavras. Sua desesperação era evidente. Está morrendo sem ela, murmurou a Ana em espanhol entrecortado. Precisa de sua mãe. O padre Joaquim pegou o bebê em seus braços e sentiu a febre que o consumia. Os olhos de Itzel, que antes brilhavam com vida, agora se viam vidrados e perdidos. Era evidente que a criança estava definhando sem o alimento e o amor de Paloma. Isto é obra do diabo, murmurou o sacerdote, mas não se referia ao bebê. Falava da crueldade dos homens que haviam separado uma mãe de seu filho. Venha comigo, filho. É hora de que alguém neste povo recorde o que significa a compaixão cristã. O padre Joaquim caminhou diretamente para a casa de Ramiro Vasques com a Ana, seguindo-o a prudente distância. Os guardas que vigiavam a entrada se surpreenderam ao ver o sacerdote àquela hora da noite, especialmente acompanhado de um apache. Padre, não pode estar aqui com isso, balbuciou um dos guardas, apontando para a Ana com desprezo. Este homem não vem para fazer mal, declarou o padre Joaquim com uma autoridade que poucas vezes mostrava. Vem para salvar a vida de seu filho, e eu venho para recordar-lhes que Jesus Cristo nos ensinou a cuidar dos mais fracos e indefesos. Ramiro Vasques apareceu na porta, despertado pelas vozes. Sua expressão mudou de irritação para fúria quando viu a Ana. Como se atreve a trazer esse selvagem à minha casa? Rugiu. Este selvagem, como você o chama, é um pai desesperado, replicou o padre Joaquim, mostrando o bebê doente. E este menino está morrendo porque vocês separaram uma mãe de seu filho. É isso o que entendem por justiça cristã. Alguns vizinhos haviam começado a se reunir, atraídos pelas vozes alteradas. Entre eles estava Dona Esperança, uma mulher mais velha que havia sido parteira durante décadas. Quando viu o bebê nos braços do sacerdote, seu instinto maternal se ativou imediatamente. Meu Deus, murmurou aproximando-se. Este menino está muito doente. Olhem como está pálido.
Como seus olhos brilham com febre. É só um Apache, grunhiu Ramiro. Que morra. Um a menos dos que teremos que combater no futuro. As palavras de Ramiro caíram como pedras em água parada. Inclusive, alguns de seus seguidores mais leais se sentiram incomodados com a crueldade de sua declaração. Estavam falando de deixar morrer um bebê indefeso. Desde quando uma criança é nosso inimigo? Perguntou Dona Esperança com indignação. Desde quando permitimos que os inocentes sofram pelos pecados dos adultos? O padre Joaquim aproveitou o momento de hesitação. Permitam-me ver Paloma, pediu. Deixem-na alimentar este menino. Depois, se quiserem julgá-la, façam-no. Mas não permitam que um bebê morra por sua sede. Ramiro se encontrou em uma posição difícil. Rejeitar o pedido de um sacerdote em frente a todo o povo poderia virar a situação contra eles, especialmente com Dona Esperança e outras mulheres observando com expressões cada vez mais desaprovadoras. 5 minutos, concedeu finalmente, e sob vigilância estrita. Se esse Apache fizer um único movimento suspeito, o matamos na hora. Desceram ao porão onde tinham Paloma prisioneira. Quando ela viu entrar o padre Joaquim seguido de Ana com Itzel nos braços, acreditou que estava sonhando, mas o choro fraco do bebê a trouxe de volta à realidade. Meu menino, sussurrou Paloma, pegando-o em seus braços. Ana lhe entregou Itzel e Paloma sentiu imediatamente o quão quente estava seu corpinho. Sem se importar quem a observava, acomodou o bebê contra seu peito e começou a amamentá-lo. Itzel se agarrou a ela com o desespero de quem encontra água no deserto. Ele tem estado muito doente, explicou a Ana em voz baixa. Não quer comer mais nada. Precisa de você. Paloma sentiu lágrimas rolando por suas bochechas enquanto contemplava o rosto emaciado do bebê. Sinto muito, meu amor, murmurou-lhe. Mamãe está aqui agora. Os homens que haviam descido para vigiar se sentiram estranhamente comovidos pela cena. Havia algo profundamente humano e universal no ato de uma mãe alimentando seu filho. Inclusive Ramiro, apesar de sua dureza, não pôde evitar sentir uma pontada de algo que poderia ter sido compaixão. Enquanto Itzel se alimentava, sua respiração se tranquilizou e um pouco de cor voltou às suas bochechas. A mudança era tão evidente que até os mais céticos tiveram que admitir que o bebê precisava desesperadamente de Paloma. Este menino vai morrer sem ela, murmurou Dona Esperança, que havia insistido em descer para ver por si mesma. É sua mãe em todo sentido, exceto o da sangue. O padre Joaquim assentiu. O amor de uma mãe não conhece fronteiras de raça ou nacionalidade. Esta mulher demonstrou a mais pura expressão do amor cristão. Quando chegou o momento de separar novamente Paloma de Itzel, o bebê começou a chorar inconsolavelmente. Seu choro fraco, mas desesperado, encheu o porão e chegou até a rua onde mais vizinhos haviam se reunido. O som tocou algo primitivo nos corações daqueles que o escutaram. O instinto de proteger os mais vulneráveis. Não podemos continuar fazendo isso, declarou Dona Esperança com firmeza. Essa criança precisa de sua mãe e ela demonstrou ser uma mãe verdadeira. Mas Ramiro não estava disposto a ceder tão facilmente. É uma traidora, insistiu. Ajudou nossos inimigos. Ajudou um bebê indefeso, corrigiu o padre Joaquim. Se isso é traição, então também o é tudo o que Cristo nos ensinou sobre o amor e a compaixão. A tensão no ar era palpável. O povo estava se dividindo entre aqueles que começavam a ver a humanidade na situação e aqueles que se agarravam ao ódio que havia dominado seus corações. Mas as sementes da dúvida haviam sido plantadas e logo germinariam de maneiras que nenhum deles podia imaginar. Aquela noite, enquanto Paloma voltava para sua cela e a Ana regressava às montanhas com Itzel ligeiramente melhorado, ambos sabiam que algo havia mudado. A verdade havia começado a abrir caminho através das mentiras do ódio, e como todas as verdades poderosas, não se deteria até transformar tudo em seu caminho. Os dias seguintes trouxeram mudanças inesperadas ao povo de San Miguel del Valle. A imagem de Paloma amamentando o bebê Apache havia ficado gravada na memória de muitos, especialmente nas mulheres que eram mães. Dona Esperança começou a visitar discretamente outras mulheres do povo, plantando sementes de dúvida sobre a justiça de manter separados uma mãe e seu filho. Eu vi muitos partos em minha vida, lhes dizia enquanto teciam em círculo durante as tardes. E lhes asseguro que o amor que vi nos olhos dessa moça
é o mesmo que vi em todas vocês quando seguraram seus bebês pela primeira vez. O coração de uma mãe não entende de raças nem fronteiras. Enquanto isso, o padre Joaquim havia começado uma campanha silenciosa, mas efetiva, do púlpito. Seus sermões dominicais agora falavam constantemente de compaixão, de cuidar dos mais vulneráveis, de como Cristo havia amado sem distinção a todas as criaturas de Deus. Embora nunca mencionasse diretamente a situação de Paloma, todos entendiam a mensagem. Ramiro Vasques sentia como o controle lhe escapava das mãos. Alguns de seus seguidores mais leais começaram a questionar a severidade do castigo de Paloma. O comentário cruel sobre deixar morrer o bebê havia sido um erro que agora voltava para assombrá-lo. As mães do povo não podiam esquecer a imagem de um menino inocente sofrendo pelas decisões dos adultos. Mas a mudança mais significativa veio de onde menos se esperava. A Ana, desesperado pela situação de Itzel, que piorava a cada dia sem Paloma, tomou uma decisão que teria parecido impossível semanas atrás. Decidiu pedir ajuda à sua própria tribo. O chefe Nalnish, pai de Ana, era um homem sábio que havia liderado seu povo através de décadas de conflito e sobrevivência. Quando seu filho chegou ao acampamento com o bebê doente e lhe contou toda a história, o ancião escutou em silêncio, com seus olhos experientes avaliando cada palavra. Esta mulher mexicana, disse finalmente, demonstrou ter o coração de uma verdadeira Apache. Arriscou tudo para proteger nossa sangue. Mas está prisioneira, explicou a Ana com angústia. E sem ela, Itzel morrerá. Nalnish observou seu neto, notando a palidez e fraqueza que consumiam o bebê. Um menino Apache não deve morrer pelo ódio dos homens brancos, declarou. Mas também não devemos resgatá-la com violência. Isso só traria mais morte e sofrimento. O velho chefe reuniu seus guerreiros mais respeitados e lhes explicou a situação. Para surpresa de muitos, propôs algo inaudito. Iriam ao povo não como invasores, mas como emissários de paz. Meu filho encontrou uma mulher que ama nossos filhos como se fossem seus. Lhes disse. Isso é sagrado. Merece nosso respeito e nossa proteção. 3 dias depois, uma procissão de 15 guerreiros apaches se aproximou de San Miguel del Valle, mas vinham sem armas de guerra, levando em vez disso bastões cerimoniais e mantas de paz. Nalnish cavalgava à frente, sua presença imponente, mas não ameaçadora. Ana o acompanhava com Itzel nos braços, evidentemente doente. A chegada dos apaches causou pânico inicial no povo. As mulheres trancaram seus filhos e os homens correram para pegar seus rifles. Mas quando viram que não atacavam, e sim que paravam na praça central e esperavam, a curiosidade começou a substituir o medo. Ramiro Vasques saiu de sua casa com vários homens armados, mas parou ao ver a compostura digna dos visitantes. Nalnish desmontou lentamente e se aproximou com as mãos visíveis em um gesto universal de paz. Venho falar, declarou em espanhol com sotaque marcado, mas compreensível. Venho pela mulher que salvou meu neto. Não há nada a falar com vocês, respondeu Ramiro, embora sua voz tremesse ligeiramente. Nunca havia estado tão perto de tantos guerreiros apaches e sua reputação de ferocidade era bem conhecida. Há muito que falar, corrigiu Nalnish com calma. Esta mulher, Paloma, demonstrou honra. Cuidou de nosso sangue quando estava morrendo. Isso merece respeito, não castigo. O padre Joaquim apareceu entre a multidão, reconhecendo uma oportunidade quando havia. Senhor Vasques, disse em voz alta para que todos pudessem escutar. Estes homens vieram em som de paz. Como cristãos, temos a obrigação de escutá-los. Dona Esperança também se aproximou, seguida por várias mulheres do povo. Quando viu Itzel nos braços de Ana, pálido e claramente doente, seu coração maternal se comoveu. Esse pobre bebê está muito mal, murmurou, e seu comentário foi escutado por aqueles que a rodeavam. Nalnish observou as expressões cambiantes nos rostos dos moradores. Havia vivido o suficiente para reconhecer quando os corações começavam a amolecer. Meu povo e o seu lutaram durante gerações, continuou, dirigindo-se agora a toda a multidão reunida. Perdemos filhos, pais, irmãos, mas esta mulher demonstrou que existe outro caminho. Ela viu uma criança que precisava de uma mãe e se tornou essa mãe. Não viu um inimigo, viu um filho de Deus. As palavras do chefe Apache, especialmente a referência a Deus, tocaram muitos dos presentes. O padre Joaquim aproveitou o momento.
Este homem fala verdades que nós, como cristãos, deveríamos reconhecer, declarou. Não nos ensinou Cristo que devemos amar nossos inimigos? Não nos disse que devemos cuidar dos mais pequenos? Ramiro sentiu que perdia o controle da situação. São nossos inimigos, gritou. Mataram nossa gente, e vocês mataram a nossa, respondeu Naunish sem ira, apenas com tristeza. Mas meu neto não matou ninguém. É só um bebê que precisa de sua mãe, e essa mãe é sua prisioneira. A Ana se aproximou com Itzel nos braços, e o bebê começou a chorar fracamente. O som cortou o ar como uma lâmina, chegando diretamente aos corações daqueles que o escutaram. Este é meu filho, declarou a Ana em espanhol, sua voz quebrando de emoção. Está morrendo sem ela. Paloma é sua mãe em todo sentido. Ela o salvou quando eu não pude. Dona Esperança não pôde se conter mais. Aproximou-se de Ana e estendeu os braços para o bebê. Posso. A Ana, depois de um momento de hesitação, permitiu-lhe pegar Itzel. A experiência da anciã parteira se tornou evidente imediatamente quando ela avaliou a condição da criança. Este bebê está gravemente desidratado e desnutrido, anunciou em voz alta. Se não receber logo o alimento adequado, morrerá. Virou-se para Ramiro com olhos cheios de lágrimas. Vão permitir que um inocente morra por sua dureza? A pergunta ressoou no silêncio tenso. Muitas das mulheres presentes começaram a chorar ao ver o estado do bebê. Os homens, incluindo alguns dos seguidores de Ramiro, pareciam incomodados. Foi nesse momento quando ocorreu algo inesperado. Maria, a filha adolescente de Ramiro, abriu caminho entre a multidão. Havia estado observando da janela de sua casa, e a imagem do bebê doente havia tocado seu jovem coração. Papai, disse com voz trêmula, mas determinada, não pode deixar que esse bebê morra. Não é o que mamãe teria querido. A menção de sua esposa falecida atingiu Ramiro como um punho. Sua mulher havia sido uma mulher compassiva que havia cuidado de muitas crianças órfãs do povo. Pela primeira vez em semanas, Ramiro começou a questionar suas próprias ações. O padre Joaquim viu a oportunidade e a aproveitou. Senhor Vasques, tem a oportunidade de demonstrar a verdadeira fortaleza cristã, não a força das armas, mas a força do perdão e da compaixão. Naunish acrescentou. Se liberar esta mulher, meu povo recordará este ato de honra. Podemos falar de paz entre nossas gentes. Podemos ensinar a nossos filhos que há alternativas à guerra. A praça se afundou em um silêncio tenso. Todos esperavam a decisão de Ramiro. O homem olhou para sua filha, para os rostos esperançosos das mulheres do povo, para o bebê doente nos braços de Dona Esperança e, finalmente, para o padre Joaquim. 3 meses, disse finalmente, sua voz apenas audível. 3 meses de prova. Se nesse tempo não houver ataques, nenhuma traição, considerarei a possibilidade de uma trégua permanente. Um murmúrio de aprovação se ergueu entre a multidão. Naunish assentiu solenemente. Terá nossa palavra de honra. Nenhum guerreiro apache atacará este povo, enquanto a mulher for tratada com respeito. Quando libertaram Paloma de sua cela, ela saiu piscando sob a luz do sol, não acreditando no que via. Ana se aproximou imediatamente com Itzel, e quando o bebê a viu, seus choros se converteram em soluços de alívio. Meu menino, sussurrou Paloma, pegando-o em seus braços. Mamãe está aqui. A reunião entre mãe e filho foi tão emotiva que inclusive alguns dos homens mais duros sentiram lágrimas nos olhos. Itzel se agarrou a Paloma como se nunca quisesse soltá-la, e ela o amamentou ali mesmo na praça, sem se importar quem a observava. Naunish se aproximou de Paloma e, em um gesto de profundo respeito, se inclinou diante dela. Você é uma mãe verdadeira, disse-lhe em apache e depois repetiu em espanhol para que todos entendessem. Nosso povo a honra. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas a San Miguel del Valle. Paloma, a Ana e Itzel se estabeleceram em uma pequena casa nos arredores do povo, onde viviam tranquilamente sob a proteção tanto dos apaches quanto dos moradores que haviam aprendido a respeitá-los. Itzel cresceu forte e saudável, tornando-se a ponte vivente entre duas culturas. Falava tanto espanhol quanto apache, e sua risada inocente havia derretido os corações mais duros do povo. As mulheres que antes desprezavam Paloma, agora vinham pedir-lhe conselhos sobre ervas medicinais e cuidado de crianças. O padre Joaquim oficializou a união entre Paloma e a Ana
em uma cerimônia única que combinava tradições cristãs e apaches. Foi o primeiro casamento interracial na história do povo e, embora alguns protestassem, muitos mais o celebraram como um símbolo de esperança e unidade. Ramiro Vasquez, transformado pelos eventos que havia presenciado, se tornou um defensor inesperado da paz. Sua filha Maria e o jovem apache Kohana, irmão menor de Aana, começaram sua própria amizade que promete continuar o legado de entendimento entre os dois povos. Anos depois, quando Itzel já caminhava e brincava com os outros meninos do povo sem distinção de raça, Paloma costumava sentar-se em sua varanda ao entardecer, contemplando as montanhas onde havia encontrado o amor verdadeiro. Ana se sentava ao seu lado talhando brinquedos para seu filho enquanto observavam Itzel correr entre as flores do jardim. "Alguma vez você se arrepende?" perguntou a Ana uma tarde, pegando sua mão. Paloma sorriu observando a família que o destino lhe havia presenteado. "Nunca", respondeu. "O amor verdadeiro sempre vale qualquer sacrifício." No horizonte, o sol se punha, pintando o céu de dourados e vermelhos como uma bênção divina sobre uma família forjada, não pelo sangue, mas pela compaixão, o valor e o amor incondicional. Itzel correu para eles com os braços abertos, e nesse momento, Paloma soube que havia encontrado seu lugar no mundo, não como a mulher discriminada do povo, mas como a mãe, esposa e ponte de paz que havia nascido para ser. A história de Paloma, a Ana e Itzel se tornou lenda, contada de geração em geração, como prova de que o amor pode conquistar, inclusive os ódios mais profundos, e que a verdadeira família se constrói com atos de bondade, não com o sangue. Se esta história tocou seu coração, conte-nos nos comentários. Qual parte te comoveu mais? O que você aprendeu com Paloma e a Ana? E se você chegou até o final, escreva a palavra compaixão nos comentários. Assim saberemos que você faz parte de quem valoriza o profundo, o autêntico, o que deixa a marca. Não esqueça que em nossas playlists e nas telas finais, você encontrará mais relatos como este, cheios de emoções profundas, personagens inesquecíveis e amores que desafiam o tempo. Histórias que não só entretêm, mas deixam uma marca. Curta, compartilhe e, acima de tudo, continue acreditando que o amor verdadeiro ainda pode mudar o destino, porque às vezes basta uma única decisão para começar de novo.